Investir em uma instituição financeira, será que eu estou seguro? É isso que nós vamos ver hoje. Não sei se você viu, mas duas instituições financeiras ontem quebraram. O vídeo está sendo gravado dia 16 de 2 de 2023. Na verdade, o Banco Central decretou a liquidação extrajudicial da BRK Financeira, uma instituição com 13 anos de mercado, e também da Portocred. Se tentar entrar no site da Portocred, por exemplo, você verá a seguinte mensagem: Banco Central do Brasil, ato do presidente número 1360, de 15 de fevereiro de 2023. Decreta a liquidação extrajudicial da Portocred S.A. Crédito, Financiamento e Investimento. Tem aqui todo o detalhamento, mas basicamente fizeram isso com a intenção de equilibrar as contas das instituições que não iam nada bem. As duas formas básicas que levam uma instituição a esse ponto é a falta de liquidez, que seria o dinheiro para arcar com os resgates, ou a falta de recursos para bancar suas dívidas. Você pode pensar, e agora? Como é que eu sei que uma instituição é segura, já que essas quebraram, né? Olhamos para alguns indicadores antes de investir em alguma instituição financeira como um banco, uma financeira, uma fintech. Eu vou citar alguns aqui, começando pelo principal, o Índice de Basileia. O que seria o Índice de Basileia? Ele é um índice que varia entre 0 e 100% e que, de maneira geral, indica a capacidade do banco de pagar suas dívidas com os recursos do seu patrimônio. Eu estou citando o banco, mas estenda para as financeiras e outras instituições relacionadas, ok? Ele mede a saúde financeira por meio da relação entre o capital próprio e o de terceiros, ajudando o investidor a compreender o endividamento da instituição. Como todos nós sabemos, a maior parte das operações de um banco são realizadas com o capital dos clientes. Quando você deposita seu dinheiro em um banco, por exemplo, ele não fica lá guardado esperando que você ir lá resgatar. Ele será aplicado gerando um retorno financeiro para os bancos. Mas o banco, a financeira, ele deve possuir um percentual mínimo de patrimônio próprio para realizar as suas atividades. Assim, a instituição financeira apresenta uma estrutura mais sustentável. Em relação ao índice de Basileia, quanto mais elevado o resultado, mais sólida é a instituição financeira. No Brasil, quem determina os patamares desejáveis do indicador é o Banco Central. Atualmente, a entidade exige um índice de Basileia mínimo de 11% para as instituições financeiras em geral. Porém, há uma exceção: os bancos cooperados devem apresentar um percentual de pelo menos 13%. Dessa maneira, as instituições que apresentam um índice de Basileia igual ou maior a estes valores tendem a ser mais seguras. Quando ele está abaixo de 11%, a instituição oferece um risco maior. De maneira geral, se um banco tem índice de Basileia igual a 15%, quer dizer que para cada R$100 investidos, o banco tem R$15 para liquidar a dívida. Sim, eles trabalham alavancados, bem alavancados, né? Eles não ficam com 100% em caixa. É por isso que, ao precisar de uma quantia elevada de recursos, precisamos agendar o saque no banco, pois eles não possuem o capital de imediato. Para consultar o índice de Basileia, podemos ver o seguinte site: bancodata.com.br. Eu vou deixar aqui o link, ok? Daqui a pouco eu vou ver junto com você onde a gente encontra cada índice desse que eu vou mostrar aqui, ok? Mas antes, vamos falar de outro índice muito importante, o índice de imobilização. Quanto mais reduzido for o índice de imobilização, maior agilidade o banco terá para usar o seu patrimônio a fim de honrar os seus compromissos. Por exemplo, se um banco possui um índice de imobilização de 20%, significa que a cada R$100 do seu patrimônio, R$20 estarão investidos em bens que não possuem uma liquidez imediata. Nós já vimos sobre liquidez nesse vídeo aqui. O Banco Central permite que no máximo 50% esteja imobilizado, ou seja, sem liquidez imediata. Vamos ver quais eram os índices de Basileia e de imobilização dessas duas instituições que falamos aqui. Vamos lá no computador. Estou aqui com o navegador aberto, troquei de camisa porque o fundo é azul e a camisa azul dificultaria o recorte. Perceba que a tela está cortada aqui, é por causa do monitor que eu uso, que ele é um pouco mais largo do que o monitor convencional, mas vai dar para trabalhar normal. Vamos lá, Banco Data. Coloca no Google, né? Vai abrir aqui o site, aí vamos pesquisar BRK Financeira. Vai abrir. Ok.
Pronto, ó. Esse primeiro reloginho aqui, né? Esse primeiro gráfico, ele mostra o índice de Basileia. Perceba que ele está bem abaixo dos 11%. Aqui seria os 10, onde está do laranja para o vermelho. Então ela está 0,6%. Aqui tem informando, ó, o índice mínimo exigido pelo Banco Central do Brasil é 11% para o índice de Basileia. Então está bem abaixo do mínimo, né? Já o índice de imobilização dela estava 71,6%. Lembra que é 50% que o banco, o índice máximo tolerado pelo Banco Central é de 50%. Então, só por esses dois dados aqui, a gente percebe que a financeira já não estava muito bem das pernas, né? Isso aqui foi publicado em setembro de 2022. Então, desde lá, você já teria que estar atento que o risco era grande, né? Que o risco era alto dessa instituição aqui para a vala. Se você perceber, ó, esse gráfico aqui é outro dado bem importante para você observar. Ele vai indicando quais são tanto os índices de imobilização quanto de Basileia ao longo do tempo. Olha que aqui o índice de imobilização dessa instituição. De dezembro de 2021 para frente, ela começa a subir muito. Então significa que ela está imobilizando muito capital. Se precisar pagar as dívidas, ela não tem como pagar de forma rápida. Então vai ter que ou queimar, vender por um preço bem mais baixo. É igual, digamos que você comprou um terreno e você quer vender urgentemente. Você tem que baixar o preço. Você não vai poder vender a preço de mercado se você precisar de dinheiro rápido. A mesma coisa aqui. Se está muito imobilizado, já é um mau sinal. Se você perceber que esse gráfico aqui, ó, o índice de imobilização está subindo e o índice de Basileia está caindo, pode correr. Ou então saber que você provavelmente vai ter que usar o seguro, né? O FGC. Mas vamos olhar o outro lá, né? A outra que quebrou também é o Portucred, né? Portucred que quebrou também. Vamos voltar aqui. Se você não quiser voltar, se quiser abrir mais de uma instância, né? É só clicar aqui com o scroll do mouse e abrir em outra aba aqui, ó. Então, vamos lá. Portucred. A mesma situação, ó. O índice de Basileia abaixo dos 11 recomendados, está em 4,3%. E o índice de imobilização até que não estava tão ruim, estava em 23,1%. Então, por isso que a gente tem que olhar em conjunto, né? Aí vamos olhar outros dados, né? Aqui o lucro líquido dele, os resultados aqui, ó. Em 2021, o lucro de 10,5 milhões. Já em 2022, teve um prejuízo de 43,4 milhões. Já não é uma informação tão legal, né? Mas vamos olhar os gráficos, né? Que é o mais importante. Ó, o índice de Basileia, se a gente for olhar, o que é que a gente tinha visto, que ele não pode estar caindo, né? Ó, pode ver que ele está claramente caindo ao longo do tempo, enquanto o índice de imobilização está claramente subindo. Perceba que aqui, ó, da metade de 2022 para frente, isso ficou bem evidente. O índice de imobilização subiu muito e o índice de Basileia caiu. Então, esse comportamento aqui é um indício de que também é um local para, se você tiver investido lá, correr antes que o barco afunde, né? Ou arcar com a questão burocrática de ter que ir atrás do FGC. Mas para comparação, vamos ver outra instituição aqui. Vamos ver Banco Inter. Olha aqui a diferença. 29,8 o índice de Basileia, que tem que ser acima de 11, né? Tá bem acima de 11. Pode ver que aqui o ponteiro fica no verdinho. Já o índice de imobilização, que tem que ser abaixo de 50%, tá em 5,7. Bem abaixo de 50%. Aqui, ó, se você analisar os resultados, lucro 2020, 166 mil. Se olhar 2021, 91 milhões, 2022, 68 milhões. O gráfico lá, ó. O índice de Basileia, ele desceu, subiu aqui, ó, desceu de novo, tá descendo, mas se você perceber, tá descendo, está em 29,8%.
29,8%, mesmo que esteja descendo, ele está bem acima dos 11% exigidos, né? E o índice de imobilização está subindo, mas subindo muito pouco, está em 5,7%. Se ele pode subir até, no caso do Banco Central, né, ele exige 50%. Então está muito longe de atingir esse limite. Você tem que analisar se está subindo esse, se está descendo esse, se eles estão próximos de atingir o limite, para saber se realmente está arriscado. Como deu para perceber, né? Onde é que a gente vê, ó, o índice de Basileia é aqui, o índice de imobilização é aqui. Observa também como tem sido o balanço, né, os resultados anuais e o gráfico, o comportamento do gráfico. Sempre é ruim esse azul, que é o índice de Basileia caindo, quando ele está se aproximando do limite, né, seria de 11%. E sempre é ruim esse de imobilização quando ele está subindo e está se aproximando do limite, que é 50%. Ou então quando você percebe uma subida muito brusca, como você percebe aqui nesse da Portucred, né, ó. Ele vem subindo, mas bem pouquinho. Do nada, ele dá essa subida brusca. Mesma coisa o índice de Basileia, né, a queda que ele dá. Então isso aqui é um indício de que alguma coisa aconteceu de errado. Observando esses dois detalhes aqui, você já vai se livrar de muita complicação. Vai investir em algum CDB do Banco Inter. Será que é seguro? Será que o risco é alto de investir em um CDB, por exemplo, do Banco Inter da vida? Aqui está mostrando que o seguro, que é muito mais seguro do que você investir numa Portucred, né? Na verdade, agora você nem pode mais. Espero que tenha dado para entender direitinho essa parte. Vamos para o próximo. Para facilitar nossas vidas, nas análises de risco, podemos contar com as agências de rating. Existem várias agências de classificação de risco pelo mundo, mas as três principais são a Fitch Ratings, a Standard & Poor's e a Moody's. Elas avaliam o risco de crédito das instituições por meio de notas. Quanto maior a nota, menor é a chance de um calote, também chamado de default. Vamos ver como funciona? Você pode perceber que logo aqui no começo tem 3 colunas representando as agências de classificação de risco e as respectivas notas que elas atribuem. Se observar bem, as escalas de confiança que são apresentadas aqui no meio, elas são separadas por cores. Então qualquer nota que esteja dentro dessa coloração verde, ela significa que são investimentos de alto grau de qualidade e com baixo risco. Então quaisquer notas que estejam aqui dentro dessa escala, dentro dessa faixa, são boas. A segunda faixa, que é essa faixinha azul, são as notas com grau de investimento com a qualidade média. Essa terceira faixa, que é a faixa laranja, é a categoria de especulação. É uma classificação baixa. Esses ativos aqui eles já estão com um risco um pouco maior do que os anteriores. Aqui é bom já ligar o alerta. Observar com mais cuidado e ficar sempre atento. Já essa última faixa, a faixa vermelha, tem um alto risco de inadimplência e o interesse deveria ser baixo. Interesse seu, né? Geralmente eles oferecem um retorno maior para compensar esse risco. Essas notas, principalmente C e D, o risco de inadimplência, de você levar um calote, né, de dar um default, é muito grande mesmo. O ideal é correr. Então é bem intuitivo, né? As notas A são as melhores, em seguida vem as notas B, né? Principalmente essas com 3 Bs para cima. Depois vem as com 2 Bs e com 1 B só. E de C para baixo, corre. Além dessa verificação para nos dar segurança, ao investir nessas instituições, contamos com um seguro ligado a um fundo chamado Fundo Garantidor de Crédito, ou FGC. Os investimentos cobertos pelo FGC são depósitos à vista, mais famosos, depósitos de poupança, as letras de câmbio, letras hipotecárias, o LCI, que são as letras de crédito imobiliário, o LCA, que são as letras de crédito do agronegócio, os RTBs e os CDBs. Se você quiser dar uma olhada mais detalhada, isso aqui eu peguei lá na página inicial do site do FGC. Eu vou deixar o link dele aqui também na descrição. Os limites de cobertura são de 250 mil por conta e até 1 milhão por CPF, a cada 4 anos. Exemplo, se você tem 100 mil investidos no banco A
100 mil investidos no banco B e 100 mil investidos no banco C, você recebe os 300 mil em caso de falência dos bancos, desde que eles não façam parte do mesmo conglomerado, ou seja, da mesma instituição, né? Você pode consultar quais são os conglomerados do banco também no Banco Data. Vamos ver as instituições que fazem parte do mesmo conglomerado do caso do Bradesco, por exemplo. Voltamos aqui para o computador, vamos analisar agora o Bradesco. Que é o Bradesco, banco comercial conglomerado. Vamos aproveitar para ver, né, o índice de Basileia e o de imobilização dele. O índice de Basileia está acima dos 11, né, recomendados, e acima dos 15. A partir dos 15 aqui, esse gráfico passa a ser verde. Então, tá acima dos 15. Como o banco exige acima de 11, mas de 11 até os 15 aqui, pode ver que a faixa é laranja. É um mais arriscado, né? Mas também, dependendo do banco, um banco maior não é tanto problema não. Mas aqui a gente pode ver que está acima dos 15, está ótimo. O índice de Basileia bem abaixo dos 50%. E vamos ver lá o gráfico do... O lucro do Bradesco nem se fala, né? 22 bilhões, 19 bilhões. Aqui, Basileia, o índice de Basileia. Pode ver que o do Bradesco não está caindo. O índice, na verdade, está se mantendo estável, né? 15.7, 15.6, 15.8, nessa faixa aí. E o de imobilização, ao invés de estar subindo, ele está caindo. Então, está diminuindo a imobilização dele. Então, por esses índices aqui, dá pra gente ver que a saúde do Bradesco está em dia. Vamos analisar agora a questão do conglomerado, né? Que a gente ficou de ver. Então, tem vários dados aqui. Se você quiser analisar, tem muitos outros dados para você ver o conglomerado, as instituições que fazem parte do Bradesco. É lá no final. As instituições que fazem parte do conglomerado do Bradesco, aí aqui tem explicando o que é o conglomerado e tal. São basicamente as instituições que fazem parte, né, do mesmo grupo. Aí tá aqui, bem distribuidora de títulos e valores mobiliários, Keystone Bank, Bradesco Bradescard, Banco Digio, Banco Losango. Tem aqui todas as instituições, né? Uma corretora que a gente vai ouvir falar um pouco dela mais na frente é essa corretora Ágora aqui. Ela tem vários títulos legais que a gente pode investir. Mais na frente eu faço um vídeo só sobre ela, ok? Só sobre ela não, na verdade eu vou fazer sobre os títulos e a gente fala dela. Deu para entender, né? O conglomerado, as instituições que fazem parte do conglomerado ficam aqui. Então, o que é que significa? O FGC, ele cobre um limite máximo de 250 mil, né? Por instituição. Então, se você investiu lá 200 mil no Bradesco e investiu mais 200 mil na Ágora ou no Banco Digio, que seja, então você investiu 400 mil em instituições do mesmo conglomerado. Se você precisar do seguro, o FGC só vai cobrir 250. Os outros você vai perder, ok? Então, quando você for investir, pesquise se as instituições que você está investindo, elas são do mesmo conglomerado ou não, ok? Vamos voltar para o vídeo. Você pode pensar, como o FGC se mantém? O fundo é mantido pelas contribuições das instituições financeiras associadas, que contribuem mensalmente com uma porcentagem do total de seus depósitos cobertos pela garantia. Por determinação do Banco Central do Brasil, todas as instituições financeiras são associadas ao FGC. Se eu precisar do FGC, qual é o prazo para receber o dinheiro? Depende. Há quem já conseguiu resgatar em menos de um mês e quem demorou mais de 6 meses para receber. De maneira geral, a média de 2 a 3 meses. Você pode solicitar o seguro através do aplicativo do FGC. Esse pagamento é corrigido até a data da intervenção e até no máximo de 250 mil por instituição. Ok, mas e se todos os bancos quebrarem ao mesmo tempo? Numa situação hipotética e muito improvável, possivelmente você teria dificuldades para receber,
pois mesmo o FGC tendo bilhões em caixa, não daria conta de pagar a todo mundo. Não precisaria nem ser todos os bancos de uma vez só. Se um banco gigante como o Itaú, por exemplo, quebrar, o FGC não daria conta. Seria necessário o governo intervir para ajudar. E é por essa possibilidade muito remota que os investimentos no Tesouro Nacional ainda são mais seguros do que os bancários. Se tudo der errado, a última instituição a quebrar é o governo. Mas aqui também a gente está considerando o apocalipse, né? Basicamente, observando esses detalhes, os seus investimentos estarão com um risco muito baixo. Mas para ficar ainda melhor, o ideal é diversificar seus investimentos em mais de um local, para evitar os transtornos de ter que esperar o seguro, por exemplo, no caso de precisar de um FGC. Espero que tenhas gostado do vídeo e que aproveite as festas. Eu sei que esse vídeo vai ser visto em outras épocas também, mas no momento que eu estou gravando agora é carnaval. O vídeo da terça sairá normalmente. Se curtiu, deixa o like e compartilha com quem você acha que esse vídeo pode ajudar. Se cuida, valeu!